O Trump foi lá, deu um zero dos caras. Vamos lá. Estamos chegando no final do Melachim Aleph. Ah, Não, tem mais, Melachim 2, tem. Tanakh tem 24 livros. estamos no Está quarto no... ou quinto. Não, o quinto é o Dvarim. Depois Shua, Shoftim, Shmuel, Aleph e Bet. Depois Melachim. Ok. Então vamos lá. A gente parou no profeta Michaiah. Ele tem sido aqui o profeta que está avisando o Ahav sobre as guerras, sobre o que está para acontecer, e a gente viu que Ahav, ele ganhou nas duas guerras, e contudo ainda ele não fez chuva. É, aqui, aqui. Então, aí teve aquela história que o profeta mandou que alguém batesse nele, a primeira pessoa se recusou, ele acabou sendo morta por um leão, foi aí que a gente parou, e aí ele pediu para um segundo aluno bater nele, e tirou uma gota de sangue, e essa gota de sangue que saiu do profeta equivalia a, quer dizer, espiou, por muitos não tem como equivaler, né, um sangue por sangue, toda alma é infinita, mas ele espiou por muitos outros judeus que poderiam ter morrido eventualmente nas batalhas, etc. Mas nada disso fez com que Ahav fizesse chuva. Então, Michaiah, ele precisava ir agora falar diretamente com Ahav, falar, encarar ele e dar um ultimato e falar para ele o que vai acontecer com ele. Então, Michaiah, ele faz aqui uma coisa muito interessante, que a gente conhece essa história do profeta Natan, quando ele foi admoestar o Davi Amelech, sem querer comparar Davi Amelech com o com Ahav. Hum? Bom, depois está embaixo das coisas. Bom, depois eu pego. Obrigado. É, Então ele vai fazer a mesma coisa que o Natan na Navi ele tinha feito. Quem lembra da história? Natan ele veio uma história da vida Melech porque ele tinha se casado com a Batsheva. Ele conta uma história supostamente verídica para o Davi Melech. Olha, tinha um homem muito rico que tinha muitos carneiros. Ele vai lá, pega o único carneiro do vizinho, mata ele. Qual é a lei? Qual é a lei nesse caso? E aí ele fala aí ele fala a pena de morte. Então Natan fala, bom, você acabou de fazer o decreto sobre você mesmo. Então a mesma coisa vai, mesmo estilo vai acontecer aqui. E o Michaiah, então, ele vem fantasiado, como se fosse qualquer outra pessoa na frente do rei, porque ele não quer ainda mostrar que era ele. E ele conta uma história. E com essa história, ele vai fazer com que o rei mesmo ele faça seu julgamento. E ele fala o seguinte: eu era um soldado no campo e alguém trouxe para mim um homem. Ele falou para mim: esse escravo é meu prisioneiro. Cuida dele, e senão você vai ter que pagar um quicaro de prata, uma quantia, um peso de prata. E aí eu me distraí e ele acabou fugindo. O que eu faço? Simples, você acabou de dizer. Você falou que se você, ele tinha te falado, você concordou. Se você perdeu o escravo, você tem que pagar quicaro de prata. Aí nessa hora, o Michael tirou a cobertura que ele estava vestido, o capuz, e aí ele fala assim: Koamar Hashem, assim diz Hashem, eu dei para você nas suas mãos Ben-Hadad. Ele estava encurralado, estava lá dentro daquelas muralhas que Hashem tinha feito cair. E eu tinha dito para você que era tua responsabilidade de matar ele. E você deixou ele escapar. E você vai pagar com a sua vida por isso. Tá igual? Não. Ah, boa. Por que não tá Não, que igual? já ele, pronto, tá livre. Ah, então. Então, ele, na verdade, o profeta, ele deu margem para que o rei dissesse, tá, eu pago um quicar. Você acabou de contar uma história. Eu pago um quicar. O que seria esse quicar? Seria chuvá. Ah, Chuvá e tzedakah. legal. Só que não estava afim dessa opção. Mesmo sabendo que a vida dele dependia disso. Ele até agora não levou a sério, não é agora que ele vai levar a sério, né? Já teve. Verdade. Bom, Muita mas chance. você vai ver que no final ainda tem, a Shema ainda assim tem misericórdia. Não dá para a gente entender. Como muitas outras coisas, mas vamos tentar entender o que a gente pode. Então, a dica, a deixa que o profeta tinha dado para ele, a deixa, a dica, ele não pegou. Ou não quis pegar, mais provável. Ele não quis pegar.
Então, só para lembrar um comentário que eu acho muito bonito sobre aquela passagem, a mesma coisa que aconteceu com Natan no Navi, quando ele conta uma parábola. Então, dois comentários. Um, a Mishnah, no Pirkei Avot, fala para a gente que você tem que saber que tudo que você faz, a Hashem está escrevendo, a Hashem está olhando. E aí ele fala, e saiba perante quem você vai prestar as contas. Mas a linguagem original da Mishnah, ela fala, "Lifnei mi ata atid liden din vecheshbon", perante quem você futuramente vai prestar juízo e contas. Só que normalmente, o que vem primeiro? Primeiro as contas, depois você tem o julgamento. Mas a Mishnah diz perante quem você vai prestar o juízo e as contas. Porque, como funciona lá em cima, a Hashem te mostra um filme, e aí você fala, esse cara aí. A Hashem fala, beleza, é isso? Esse cara é você. Só que ele não vai te contar de antemão. E aí, esse é o primeiro pensamento. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, não é só no futuro. Já em vida, quando a gente julga uma outra pessoa, a gente está, na verdade, fazendo o veredito sobre nós mesmos. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente julga os outros, porque de fato a Hashem traz na nossa frente pessoas agindo exatamente como você age. E aí vai ver se você vai criticar ou se você vai tentar encontrar alguma maneira de olhar com um olhar positivo. Não, Mas, Yeah. mas, mas a gente julga os outros pelo que a gente sabe dos outros. Às vezes não tem outra, Quem, entendeu? quem pediu para você julgar os outros? Você, por exemplo, um juiz, então o sujeito não vai ser juiz? Não, De então, alguma não. coisa. O julgamento que eu estou falando aqui, o julgamento que você chega, vira para o lado e começou. Ninguém te contratou para ser o juiz do caso, que você tem que avaliar. Ah, Quando você é contratado para ser o juiz do caso, o próprio porque a volta fala que você tem que olhar para ambos como perversos. ah, E você tem que Quando eles saem, tentar, e quando eles saírem, aceitaram o julgamento, então você, todos são tzadikim. ah. Aqui estamos falando do julgamento que você olha para o outro, começa a pensar mal, começa a olhar com olhar torto. É isso que a gente está falando. É, a outra coisa é que isso não é só apenas na questão de a gente julgar o próximo, mas tem mais, ou julgar nós mesmos, mas toda a Torá, ela foi escrita na linguagem de Shlishi Amedaber. O que quer dizer Shlishi Amedaber? Terceira pessoa. Terceira pessoa. Sempre em terceira pessoa. Deus falou para Moshe, ele para ele. Não fala eu falei para você, você falou comigo. Por que dá nessa Shlishia Medaber? Essa é a linguagem, esse é o formato que a Torá, que a Hashem escolheu, sua sabedoria infinita. Mas uma das maneiras de entender isso, porque a Hashem fez dessa maneira, que todas as histórias da Torá não estão contando de Esav, de Bilam, de Balak, de Korah. O Korah é apenas um personagem que de fato aconteceu. Mas esse só está lá para te ensinar e te mostrar. Então a gente começa a apontar, esse Korah aí, se eu tivesse lá, esses Meraglim. A Torá está te contando a tua história. Só que enquanto você está com o teu ego muito inflado, a Torá não vai chegar e falar para você, você faz isso, você faz aquilo. A Torá te conta uma historinha, você cresce lá ouvindo aquela historinha, bonitinha, legal, trágica. E aí você fica escutando, escutando, até que uma hora você fala, opa, estranho. Será que não é comigo que ele está falando? Ah, bom dia, caiu a ficha. É exatamente isso que a gente está esperando. Então a Shah não vem contar a história. Tanto é que a Torá não segue uma ordem necessariamente cronológica. A Torá está te contando de personagens, eles são verdadeiros, mas para nós o mais importante é o que a gente vai aprender disso. E não se aconteceu assim, se aconteceu assado, a gente precisa saber o que a Torá está querendo trazer para a gente. E é isso que a gente faz em todo o Shurim aqui, a gente tenta tirar uma lição. Porque aqui a gente não está contando, de novo, que nem se falou, esse Ahab, ele não aprende, ele não aprende. É. Não posso eu falar para você, mas eu tenho que olhar para mim mesmo. Será que eu aprendo? É isso. Será que eu aprendo? Será que eu já Quantas fiz vezes a certo? Shem O já que não me que puxou a falta, né? orelha? É. Quantas vezes a Shem já E não me uma puxou a segunda chance orelha? você continuar fazendo igual. Hoje eu estava pensando isso durante a reza. 2 vezes nessa semana a Shem me mostrou um sinal em relação a tzedakah. Eu fiz uma tzedakah, a Shem devolveu. Fiz uma tzedakah, a Shem devolveu. Eu falei, tá de brincadeira, né? Assim fica fácil. Mas eu penso, a Shem me conhece, ele sabe que a minha emuná não é tão grande assim. Então ele já vai me dar na hora. Que bom, Baruch Hashem, né? Mas não é todo dia que você tem isso. E às vezes a gente esquece. Bom, a Shem já me mostrou várias vezes na minha vida. Mas aí chega na hora, a gente, não, mas será que? Será que eu vou ficar na mão? Será que vai ficar difícil? A gente não pode. Será casualidade? Hã? Será casualidade, né? É, casualidade? Não. Então, a gente saber que realmente essa história do Ahav, não é para separar. O Ahav já está lá há muitos anos, a Hashem já tomou conta dele, está tudo certo. Né? Não estamos aqui para contar dele, a gente está para contar da gente. Desculpa, Fala. Mata, Masal, Bas, Rosa. Daí não chamado Mazal Badrosa. Ok. É, Eu não vi essa. E o Elial já tinha não, subido. Eliel vai aparecer ainda. Ah, é? Eliel vai voltar. Ele saiu de cena.
Ah, tá. Ele saiu de cena, Só mas para ele lixar isso. passou para ele já saiu de cena. Mas ele vai voltar. O Ahav não ia se livrar dele tão fácil. E o Nós teve duas guerras. Teve uma segunda guerra Ah, e só para e ele concluir, ganhou de novo. só para Chama, concluir, chutou de novo. o profeta, ainda tem o profeta não falou isso, mas no exemplo que o profeta trouxe, o cara disse que ele estava muito ocupado e ele não conseguiu, ele acabou perdendo e o escravo fugiu. Aqui não foi que o escravo fugiu, ele voluntariamente deixou ele embora e poupou a vida dele, Com elogios, com hein? elogios, etc. Bom, agora vai entrar um novo capítulo dentro da história de Ahav, que é Dos elogios. Ah, meu amigo, meu grande amigo. Tá falando. somos irmãos, ele fala. Ah, Mas tem mais um pecado aí que o Ahav ele ainda vai cometer. Isso foi assim a não foi. gota d'água. Não, não foi Hã? que ainda fez. Ah, Não fez vamos, chorar, não vamos fez bem. no dia a dia dele. Bom, aí o que acontece é o seguinte: o Ahav ele tinha um palácio em Shomron. Ele tinha um segundo palácio num lugar chamado Israel. Israel, não é Israel, é Israel. E lá, não era muito longe do Shomron, do lado tinha, ele queria colocar lá uma horta, fazer expandir lá o palácio dele. E do lado tinha o Navot. Esse Navot, ele era primo dele, e ele era dono de um vinhedo, que ficava do lado do palácio. E o Navot falou, eu quero comprar de você. Você pode me vender, ou eu posso dar para você um outro vinhedo mais bonito em outro lugar. A Torá proíbe a gente arrancar árvores frutíferas. Isso aqui é uma halachá até hoje em dia, até fora de Israel. Você não pode destruir Até uma fora de árvore Israel frutífera, também? até fora de Israel. E não só que você não pode, além disso, oferece um perigo para a pessoa. É perigoso para você. Isso é sacanagem, isso? É? É uma sacanagem. Sacanagem. Você não pode cortar uma árvore frutífera. Podem existir exceções por necessidades, depende como aquilo está, eventualmente pode prejudicar alguém. Um galho Será seguro, né? Para Sim, cortar. sim, mas cortar a árvore, você vai ter um problema com a Pode tirar ela prefeitura, você vai inteira ter um com raiz problema. tudo? Pode tirar ela inteira com raiz tudo? Talvez? Retirar ela e replantar? É, também não. Precisa fazer uma sheilá, uma pergunta para um Rav quando for a situação. A princípio, você não pode tirar ela de lá. Não é? Injerto tampoco, não? Enxerto é outra coisa. Você não pode, dependendo das espécies, você não pode misturar duas espécies. Mas isso você não pode fazer, mas você pode se beneficiar. Ah, Então, o que acontece? Então, isso já seria proibido. Ou seja, ele tirar o vinhedo para fazer uma horta. Mas a resposta de Navat, ele respondeu com muita coragem e falou: para você, não vendo nunca. Quando você fala para você, o que ele quis dizer para você? Detesta ela. Por quê? Porque ele iria, muito provável, ele quis ensinar para ele que ele fazia Vodazará. Todo lugar que ele tinha, ele colocava Vodazará por lá. Então, eu vou abrir mão do meu terreno para você colocar Vodazará aqui? Nem louco. Não vou fazer isso. Assim que ele respondeu. Você pode imaginar outro detalhe. A Torá em Eretz Israel não pode vender teu campo. Toda aquela mitzvah que você tem de devolver quando chega o Yovel é o seguinte, a Torá fala, eu quero que o campo fique com você. Se não tem jeito, você está precisando de dinheiro, você vende, mas no Yovel ela volta. Ou seja, eu não quero que você venda. E o Navot, ele não era pobre, então não tinha por que ele vender também pela Torá. Mas o jeito que ele falou foi um pouco desrespeitoso para o Ahav. Isso provocou fúria no Ahav, óbvio. E, e além disso, ele vai pagar com a vida dele, porque ele foi, mais difícil de entender ainda, porque ele não falou bonito com o rei, Ahav. Se fosse mesmo. Porque um rei vem te pedir alguma coisa, certo? Você, no mínimo, deveria, não estou aqui julgando ele, mas no mínimo deveria consultar com os caminhos da época, o que eu faço? O rei está me obrigando a fazer, não é idolatria, não é mais, é fazer uma transgressão da Torá, o que eu faço? Mas ele respondeu de um jeito que foi desrespeitoso, e a Torá ordena você respeitar um rei. A Torá fala que você tem que dar, ele tem que ser acima de todo o povo. Então, isso vai custar a vida dele. De quem, né? Hã? Do primo, do Navot. Isso é uma haftará, né? Hã? Isso é uma haftará.
Eu não vou discutir porque você sempre acerta. É uma É? Tem uma Pois casa vê onde tal, tá. não sei qual é, não me lembro qual, mas é uma caralho. O Marcelo não tá lembrando. Eu não tô Então, lembrando, tá processando ainda. tá. Quando você lembrar, avisa. É. Eu não tô lembrado, mas Também pode não. ser que seja. Que Não sei. passou dele? Que passou? Não me lembro. Ah, O Midrash traz mais uma coisa, que esse Navot, além dessa falha de ter falado assim com o rei, ele tinha mais uma falha. Esse Navot, ele tinha uma voz muito bonita. E quando ele ia para o Beit HaMikdash, nas festas, ele é chamado para cantar, e as pessoas, todo Israel, se elevavam com a voz dele, se inspiravam com ele. E um determinado ano, ele não foi no Beit HaMikdash. E ele não, obviamente, o Israel não puderam se beneficiar disso. E não sabemos por que ele ficou em casa, mas ele não foi, não fez a mitzvah de aliar a regra, e Hashem, por isso também já tinha condenado ele. Coisa assim, a gente não sabe que nível de tzadik ele era, mas a gente vê que Hashem, com algumas pessoas, ele é mais, aparentemente mais rigoroso. Ou seja, Hashem é o juiz verdadeiro, o único juiz verdadeiro. Mas o ponto que sai desse Midrash, que é importante a gente saber que se Hashem te deu um dom, você é obrigado a usar ele. Aquilo que a gente falou no shur ontem e anteontem, de que humildade não é você falar que não tem talento. Você tem o talento, isso te obriga a usar. E se você não usar, você tá transgredindo. Então, esse já era a segunda falha do Navot. Achá volta para o palácio, não toma atitude, e ele estava na cama, virado para a parede. Não sei quem já aconteceu, chega bravo em casa, deita, se esconde embaixo do travesseiro. Nunca aconteceu com você? Com a esposa junto? Né? Então, você vai ver o que aconteceu com a esposa. Então ele virou para a parede, estava de mau humor, né? E aí, e ele ainda se recusou a comer ou falar com qualquer pessoa. Ele estava realmente angustiado. Tô deprimido com essa E aí chega a Tzadeket de Zevel, grande Tzadeket. Justo ela. E ela fala: o que aconteceu? Querido, posso te ajudar? Quer um café? O que aconteceu? E aí ele conta para ela o que aconteceu. Uma mulher, se fosse realmente tzadeket, iria dizer: olha, não pode cobiçar. Isso é cobiçar. É isso. Cobiçar, se alguém tem um carro, se fala, vou comprar um carro igual, porque parece um carro legal, não tem problema. Cobiçar é aquilo que a Torá fala, aquilo que é único. A esposa do outro, o escravo do outro, é o que é o dele, o carro do outro. Então, se você vai lá, e mesmo que você convence ele a te vender, isso é cobiçar. Então, e nesse caso, ele queria aquele lugar e não outro. Mas ela não tinha nada disso, pelo contrário, os valores delas. Usurpar? Cobiçar? Não, usurpar é roubar. É quase roubar. Assumir, pegar. Eventualmente, quando você inveja, isso pode, a Torá fala, isso pode te levar a roubar, pode te levar a matar, e etc. Mas, cobiçar. Bom, aí, ela vinha de uma família, como a gente falou, de uma família não judia, ela não levou, nunca tinha levado a Torá a sério, ela introduziu a Vodazará, tinha perseguido os profetas, e ela então fez todo um plano para conseguir deixar o marido dela feliz. Eu não sei se era por amor ao marido ou por ódio aos outros, mas o prazer de ver os outros sofrerem, né? E aí ele fala: como assim? Eu cuido disso. Ele é uma pessoa, Navot, os todos juntos. O Navot é uma pessoa perversa e ele merece morrer. Então, a Isabel escreveu uma carta. E ela tinha, sendo rainha, ela conhecia quem era corrupto, quem não era, dentro do Sanedrim, dentro dos juízes de Israel. Estamos falando aqui uma época difícil do povo de Israel. A gente está falando que o povo estava de uma hora para o Baal, outra hora para Hashem. Então, ela fez um plano com eles e, basicamente, ela armou um plano de colocar falsas testemunhas que viram o que aconteceu entre esse insulto que o Navot fez com o rei e, se esse insulto teve insulto, tinha testemunhas, agora ele mereceria... Boa noite, por favor. Daqui a pouco, pode entrar. Não, deixa então. Não, pode. Então, dessa maneira, ela... Então, tem detalhes na história, eu vou falar rapidamente, já estamos quase em cima da hora. Ele acusa... ela escreve uma carta, e nessa carta ela acusa Navot de dois crimes. E olha como ela era a gênia do mal.
que ela escreveu? Ela falou que dessa maneira ele insultou, ela escreveu, é, ele insultou ao rei, e além disso, ele também amaldiçoou Hashem. Colocou no pacote. Não tinha acontecido isso, mas amaldiçoou Hashem. Por que ela colocou isso? Olha a genialidade dela. Dentro do povo de Israel, se tinha duas turmas. Os que gostavam do rei e os que gostavam de Hashem. Para garantir que a ideia fosse unânime, ela colocou na carta que amaldiçoou o rei e Hashem. Uns vão ficar bravos por Deus, quem não ficar bravo por Deus vai ficar bravo pelo rei. Quem não ficar bravo pelo rei vai ficar bravo por Hashem. Assim estou garantida. Ou, né, se é advogado, tem que estar esperto. Né? Então, ela já colocou, olha como o nosso Yetzirah trazendo para nós, ele arma para a gente. Tem dia que ele fala, não, você tem que servir a Hashem. Por isso dorme mais um pouco para você acordar com mais força. Né? E aí depois ele te leva para o outro lado. Ele sabe brincar, sabe, ele é muito esperto. Esse meu avô Bom, não era tio de Irmial, algo assim, que aparece na Haftarah? não, você tá querendo muito de mim, não sei. Irmial, não foi Ele apareceu de repente agora. Não, mas tem uma Ele que eu pode acho que falar, está na né? Haftarah. Acho que isso está na Pode ser? Haftarah. Bom, pode ser. Vou ver. E aí ela faz toda, ela arma tudo isso. E aí ela fala, mandou uma carta para o Sanedrin, falando para, mas como vão fazer isso? Primeiro ela proclamou um dia de jejum na cidade. E aí, mesmo nas 10 tribos que eles eram pecadores, ainda jejuns eles levavam a sério. E aí, você vai ver, tudo faz parte do plano. Dessa maneira, quando marcava um jejum, as pessoas vinham fazer chuvá. Então as pessoas vinham lá, vamos resolver, sabe? A gente tá brigado, a gente brigou outro dia, vamos lá, a gente vai no tribunal, vamos resolver nossos problemas. Então, dessa maneira, as pessoas vão vir fazer fila e cada um vai vir resolver os problemas que eles tinham eventualmente. E aí ela tinha lá, escreveu uma outra carta secreta para outros Zekenim, que elas sabia que eram desonestos. E lá ele pediu para eles já prepararem duas testemunhas falsas, treinar eles bem. E assim dessa forma, ela ia conseguir, faça com que ele senta na ponta da mesa, na volta, ele é uma pessoa importante, uma pessoa rica, etc. E depois de que julgar um ou outro, etc., bota ele no pacote. Tipo, você não pode fazer que tudo aconteceu só para ele. Né? Você arma uma coisa para parecer que foi sem querer. E aí, o tribunal foi julgando, e de repente eles falam, não, tem uma coisa muito mais séria que está acontecendo. Tudo isso aí que vocês me trouxeram, a gente está jejuando, hoje tem uma coisa muito mais séria. E aí, entre as duas testemunhas, contando o que aconteceu, e ele, infelizmente, morre apedrejado. Essa foi a morte que ele teve, e imediatamente Eliel vai aparecer para ele, a gente vai ver na próxima, mas olha que ironia, que esse rei, Ahav, foi misericordioso com o inimigo e com o irmão dele, com Yehudi, não, certo? Talvez o Ahav não era tão culpado, a gente vai ver depois, que a gente já falou algumas vezes, que ele era culpado, na verdade, por ouvir a esposa que era realmente quem armava tudo, mas, e talvez a gente não sabe até que ponto que ele sabia dessa história, como que ela armou, o que ela fez, etc. Mas de qualquer jeito, como ele tratou o inimigo, como que o amigo dele acabou sendo tratado. Ele podia jogar, não, ele mesmo, não podia jogar ele. Não entendi. O próprio rei poderia ter julgado? Ele desprezou, maltratou. A pergunta é por que ele mesmo não julgou. A pergunta é boa. Por que o próprio rei não fez? Por que precisa fazer desse jeito? O rei podia julgar, teoricamente sim.